Boa noite, irmãos e irmãs. Tudo bem com vocês? Graças a Deus. Então tá bom. Nós estamos na penúltima ministração da nossa série, A Vida Como Ela É. E hoje proponho a nós caminharmos através do caminho da perseverança. Eu já queria deixar para você fazer um exercício. Como vai a perseverança e a sua confiança em Deus? Você não precisa responder para mim, mas diante de Deus, eu tenho certeza que você tem coisas a deixar, a entregar e fazer uma oração, como diz na palavra: Senhor, quanto à minha fé, me ajude. Quanto à falta de confiança, me ajude. E é isso que nós vamos trabalhar hoje, no nosso tema da nossa série. Eu quero convidar você a ler comigo, acompanhar a leitura em Josué capítulo 14, versos 6 a 15. É um texto conhecido, porém não muito falado, mas acredito que há lições importantíssimas para a nossa vida, para que a gente enfrente a vida com a perspectiva correta. Josué 14, 6 a 15. Diz assim: Os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Você sabe o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de você? Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei o que estava no meu coração. Os meus irmãos que tinham ido comigo amedrontaram o povo, mas eu perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente a terra em que você pôr os pés será sua e de seus filhos em herança perpétua, pois você perseverou em seguir o Senhor, meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou com vida, como prometeu. 45 anos se passaram desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, quando Israel ainda andava no deserto. E agora, eis que estou com 85 anos. Estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra, como para fazer o que for necessário. Dê-me agora este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia você ouviu, Josué, que lá estavam os anaquins, morando em cidades grandes e fortificadas. Se o Senhor Deus estiver comigo, poderei expulsá-los, como Ele mesmo prometeu. Josué o abençoou e deu a cidade de Hebrom a Calebe, filho de Jefoné, para ser a herança dele. Por isso, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que havia perseverado em seguir o Senhor, Deus de Israel. Antes disso, o nome de Hebrom era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Quero fazer mais uma oração com os irmãos. Senhor, nós pedimos ao Senhor que fale ao nosso coração, que o Senhor avive em nós a confiança no Senhor, que o Senhor faça com que nós vejamos que o Senhor tem trabalhado nas nossas vidas, que o Senhor, não há um dia sequer que o Senhor não trabalhe em nossas vidas. Então Deus, fale conosco através da sua palavra. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Irmãos, a vida não é fácil. Ou é? Há alguém aqui que fale: nossa, a vida é muito fácil. A vida, ela é feita de altos e de baixos. Os mineiros vão dizer assim: o trem difícil é viver. Não é verdade? Tem mineiro aqui ou não? Coisa boa. A gente sabe que na vida nós passamos por momentos de tristezas, mas também por momentos de alegrias, momentos de vitórias, momentos de celebração. Se a vida for apenas só um momento de vitórias e celebração e coisas boas, então nós não estaríamos aqui. Estaríamos com Deus na eternidade, onde não haverá tristeza mais.
Mas perceba que nessa jornada chamada vida, nós estamos caminhando, nós estamos seguindo com a nossa vida. Nós estamos todos os dias levantando cedo, indo trabalhar, indo estudar, fazer as nossas coisas. E percebe que a velocidade dos nossos dias, muitas das vezes, nos afetam. Você percebeu como que a gente vive correndo o tempo todo? Perceba que nós andamos ansiosos muito tempo da nossa vida. Nós vivemos essa ótica do fast food. Você vai lá no aplicativo e pede aquele lanche, aquela pizza, aquela esfirra abençoada depois do culto. Nesse momento falar isso é complicado, né? Mas perceba, a hora que quisermos, no momento que quisermos, essa questão tecnológica avançando, você pede no aplicativo um carro, ele em 5 minutos chega na sua porta. A grande verdade é que a sociedade que nós vivemos é cada vez mais imediatista. Nós não consideramos esperar. Nós não consideramos ter paciência para esperar algumas coisas acontecerem na nossa vida. Esperar não faz parte da nossa agenda. E, queridos, é uma ilusão nós pensarmos que as coisas devem acontecer na velocidade da internet. É ilusão nós pensarmos de que a vida deve ser vivida a partir dessa necessidade de correr o tempo todo. A verdade é que a ansiedade tem tomado proporções gigantescas no nosso coração. E isso influencia a maneira como nós nos relacionamos com Deus e a maneira como nós nos relacionamos com as pessoas. Perceba, queridos, que também há nos nossos dias o discurso de que o cristão não pode sofrer, que você deve levar e que eu devo levar uma vida fácil, uma vida pautada em bênçãos, em prosperidade, em coisas boas. Não que isso seja ruim e que isso não vá acontecer, isso vai acontecer em certo momento. Mas a gente não pode pensar de que não, se eu sou cristão, se eu sou filho do rei, não posso passar por situações de dificuldades. E esse apelo reduz o que é a verdadeira mensagem do Evangelho. E reduzido a forma e a maneira como nós devemos encarar a nossa vida de frente. Porque nós temos que encará-la de frente. Então, nós temos que ter a perspectiva correta. Porque se nós temos a perspectiva correta, nós vamos levar uma vida da maneira correta. Lá no Salmo 89, 34, diz que, parafraseando, aquilo que Deus diz que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Aquilo que Deus diz na sua palavra que Ele vai realizar, Ele vai realizar. Na minha vida e na sua vida. Só que você já parou para pensar que às vezes nós confundimos os nossos sonhos, os nossos desejos com promessas? Promessas, certamente Deus vai cumprir na sua vida. Os seus sonhos, Deus pode cumprir e realizar, mas Ele não prometeu realizar todos, e nem cumprir com todos. A gente não pode denominar sonho como promessa. A promessa de Deus, na palavra de Deus, mais cedo ou mais tarde, vai realizar-se na sua vida e na sua história. Os seus sonhos não. Nós temos que ter essa perspectiva. Deus, Ele é poderoso, Ele pode realizar sim os seus sonhos, mas jamais prometeu isso. Então hoje, peça a direção de Deus, confie, derrame o seu coração diante de Deus, peça por seus sonhos, mas paute a sua vida na promessa de Deus para você. Então eu quero propor a que nós caminharmos juntos pelo caminho da perseverança, onde nós vamos ver alguns passos importantes para a nossa vida, para que a gente redimensione a nossa vida a partir dessa perspectiva de dois homens de Deus. Nós vamos focar mais na vida de Caleb e ver quais lições, quais os passos que temos que ter no caminho da perseverança. Mas antes, eu quero trabalhar um pouquinho o contexto do texto que nós lemos. Lá em Números a gente vê a criação, ou a distribuição das tribos de Israel. Números, um grande livro da Bíblia. Em Deuteronômio é uma repetição da lei, a lei é dada, e a gente vê em Números e em Deuteronômio o povo
em peregrinação pelo deserto. Nesse momento de deserto, Moisés, num dado momento, disse assim: olha, eu preciso de 12 homens, por ordem de Deus, para que espiem a terra. Vamos ver se essa terra é boa. Qual é o relatório dessa terra? E ele envia 12 homens. 10 voltam simplesmente dizendo assim: olha, a terra é excelente, a terra é maravilhosa, mas ô terrazinha difícil de conquistar, ô terra que tem gigante, tem muralha, não vamos chegar nesse lugar nunca. Um relatório de pessimismo, um relatório de não tem jeito. Porém, os outros 2 voltam com um relatório diferente. Perceba que na nossa vida, muitas das vezes, é necessário crer com coragem. E coragem para crer. Porque a incredulidade desses 10 mostra para nós que essa incredulidade, muitas das vezes, vai nos afastar das bênçãos de Deus. Perceba, irmãos, que os outros 2 voltam, dizendo o seguinte: olha, Moisés, que terra esplêndida, que terra sensacional. E é o seguinte: nós vamos conquistá-la. Nós vamos conquistá-la porque o Senhor está comigo. Nós vamos conquistá-la porque o Senhor nos prometeu entrar nessa terra. E aí nós chegamos em Josué, no texto que nós lemos. Em outras palavras, a gente vê a narrativa em que Caleb diz para Josué o seguinte: Josué, entre essas terras que você está dividindo, agora no capítulo 14, uma é minha, porque o Senhor me prometeu, porque o Senhor disse que essa terra seria minha. E Caleb deposita a sua confiança em Deus. Irmãos, a gente precisa prestar atenção, é importante nós destacarmos que eles já estão na terra prometida no capítulo 14, mas no capítulo 11 as guerras haviam terminado, no capítulo 13 ainda restavam algumas terras a serem conquistadas, porque haviam resquícios da guerra, ou seja, haviam gigantes e coisas a serem conquistadas ainda. E é nesse momento que Caleb diz a Josué: eu vou lá por promessa de Deus, eu vou lá movido por aquilo que Deus me falou, e eu vou conquistar essa terra, porque Deus me prometeu essa terra. Então, queridos, a partir dessa narrativa, nós temos alguns passos a seguir. E, em primeiro lugar, deposite a sua confiança em Deus. Deposite o seu ânimo no Senhor, no Deus Todo-Poderoso que nós acabamos de cantar aqui. O texto vai dizer: eu tinha 40 anos quando o Senhor me enviou para espiar a terra. Os meus irmãos que tinham ido comigo amedrontaram o povo, mas eu perseverei em seguir o Senhor, o meu Deus. Perceba, irmãos, que 45 anos se passaram desde a promessa, e Caleb está confiante em receber a sua promessa. Entre a promessa de Deus para Caleb e para a sua vida há um tempo, e nesse tempo Deus está forjando em você, e forjou na vida de Caleb o caráter dele. Deus não faz você esperar para você sucumbir, Ele faz você esperar para dizer que Ele é Deus e que Ele está trabalhando na sua vida, que Deus está fazendo algo extraordinário na sua vida. Caleb não desanima, ele deposita toda a sua confiança em Deus. Em Números 14, versos 6 a 8 e o 24, diz, Caleb dizendo: se o Senhor se agradar de nós, nós vamos entrar na terra onde mana leite e mel. E diz: como o meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade. Queridos, percebam que o ânimo e a confiança de Caleb não está pautada nele mesmo, porque ele era um cara extraordinário, era um cara sensacional, mas ele não pauta a sua vida naquilo que ele é, mas naquilo que Deus falou para ele. Ele não pauta a sua vida também em Josué, que era um grande líder. Josué tinha feito grandes coisas, grandes prodígios, mas o seu ânimo vem totalmente do Senhor. Ele diz: se o Senhor se agradar de nós. Também, Caleb não está pautado, melhor dizendo, naquilo que ele já tinha visto,
de milagres. Ele viu o Senhor conduzindo o povo pelo deserto. Mas ele pauta a sua vida no Senhor. Ele deposita a sua vida, o seu coração naquilo que Deus havia falado para ele. Ele desejava que o Senhor havia preparado para ele. E ele segue confiante, com convicção. Queridos, há duas questões que nós precisamos pensar em relação à confiança. Não seja você e eu influenciados pela incredulidade e o pessimismo dos outros. Às vezes as pessoas chegam para nós com relatórios e com informações que não vão nos auxiliar muito na nossa caminhada cristã. Relatórios que, aquela palavra que você precisa de ânimo num momento, a pessoa vem com um relatório de pessimismo. Não, realmente vai ser difícil, você não vai conseguir. Olha, não tenta não, já tentou 15 vezes, faz de novo não, e aí você sabe o que se passa na sua vida. Não paute a sua vida pela incredulidade e o pessimismo dos outros, mas nós perseveramos, irmãos, sim, com cuidado com esse pessimismo, quando nós fitamos os nossos olhos naquele que criou todas as coisas, quando nós fitamos os nossos olhos no grande eu sou, no grande Deus que fez grandes milagres e que sustenta a sua vida até hoje. Nós perseveramos quando depositamos a nossa confiança em Deus. A nossa perseverança, irmãos, a sua perseverança, a sua confiança em Deus, é um grande testemunho, sim, para outros que precisam na caminhada, mas não paute a sua vida por causa do pessimismo, aquela nuvem cinzenta que as pessoas vêm dizer para a gente muitas das vezes, mas ore por elas. Nós também não podemos ser influenciados pelos nossos desejos, mas pela integridade. Nós não podemos viver a nossa vida pautada no que eu quero, no que nós queremos, mas na integridade. E perceba, irmãos, que integridade, já diziam muitos os escritores, filósofos, teólogos, que a integridade é aquilo que você faz quando ninguém está vendo. Então, quando bate a dificuldade na sua porta, nessa caminhada chamada vida, como que você se porta? Como que você se porta quando vem a necessidade? Você continua íntegro diante do Senhor, com a confiança de que Ele vai realizar? Ou não, você tenta dar um jeitinho, porque a ansiedade toma conta do nosso coração. O que você faz quando você recebe uma notícia ruim? Ou quando vem uma proposta e que vai ser boa para você, mas será que agrada a Deus? Nós temos que pensar, confie plenamente de que Deus sabe o que é melhor para você, porque Ele é um Deus que cumpre com aquilo que falou, o que cumpre com promessas. Então, irmãos, hoje há um desafio para nós e um confrontamento para o nosso coração. Enquanto nós não voltarmos os nossos olhos a Deus, certamente o seu e o meu coração não será satisfeito em mais nada, senão no próprio Deus. Senão no próprio poderoso Deus que faz grandes coisas por você. E quando a gente decidir confiar e entregar tudo nas mãos de Deus, mais cedo ou mais tarde, queridos, confie nisso, mais cedo ou mais tarde você verá sim a glória de Deus sendo manifestada, os milagres de Deus sendo realizados na sua vida. Deus cumpre o que prometeu. Em quem ou em que você tem confiado a sua vida? Qual é o solo em que você tem construído a sua vida, a sua casa, a sua família? Qual é a base? Em Caleb, é o próprio Deus. Deposite a sua confiança em Deus. Mas há um outro passo no caminho da perseverança. Persevere na fidelidade de Deus, na fidelidade do Senhor. Olha o que diz o texto: certamente a terra em que você pôs o pé será sua e de seus filhos em herança perpétua. Esse certamente, irmãos, demonstra um Deus generoso, gracioso. Esse certamente demonstra um Deus que vai fazer e cumprir com aquilo que prometeu. Quando Moisés fala, e como homem de Deus, é na verdade o próprio Deus falando.
Caleb está com seu coração firmado, não no que os outros falam, mas naquilo que Deus havia falado. Certamente vai ser sua, Caleb. Na história bíblica, queridos, ele prometeu a Abrão um filho e ele cumpriu. Ele prometeu a Jacó um retorno seguro e ele cumpriu. Ele prometeu a José a saída do Egito e José não saiu por baixo, ele cumpriu. Ele prometeu a Israel uma terra que mana leite e mel e ele cumpriu. Ele prometeu para mim e para você uma terra que não haverá tristeza nem choro e ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Em Números 23:19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Queridos, a fidelidade é uma marca do Deus que você serve, do Deus que eu sirvo. Todos aqueles que andaram com o Senhor de perto não se decepcionaram com Ele. Sabe por quê? Muitas das vezes nós nos decepcionamos com Deus. De verdade, porque nós colocamos as nossas expectativas e pautamos a nossa vida na providência, naquilo que Deus pode nos dar. E quando Ele não nos dá, nós nos decepcionamos. Agora, se nós pautarmos a nossa vida na promessa, se prepara para ver coisas grandiosíssimas acontecendo. Talvez você esteja pensando, minha vida está muito difícil. E realmente é difícil. Não é fácil não. É muito difícil. Pensando que você chegou então ao seu limite emocional, físico, até espiritual. E há tempo você não vê as coisas acontecerem, e isso tem colocado no seu coração um ponto de interrogação, dizendo, será mesmo que Deus vai fazer? A gente parece que fala assim para Deus, como a esposa fala para o marido muitas vezes, ai amor, você não sabe o que eu estou sentindo. É verdade. Né? Porque é assim, irmãos, quando a Vanessa desabafa, vamos abrir um parênteses aqui. Quando a Vanessa desabafa, ela fala tudo, fala, aí eu já falei isso para vocês. Aí quando eu quero falar, ela fala, já estou bem, já passou. Então, não deixa eu falar não. Então a gente fala muitas vezes isso para Deus, tipo, Senhor, o Senhor não está sentindo o que eu estou sentindo. E talvez você esteja pensando isso hoje. Queridos, eu quero dizer para você que Deus é fiel. E enquanto as coisas não acontecem, você está sendo trabalhado por Ele. Nós temos esses pensamentos, pois acreditamos que Deus é obrigado a nos abençoar, quando na verdade nós devemos reconhecer que Ele é fiel. E pautar a nossa vida nessa fidelidade. Tem uma frase muito interessante, que diz o seguinte: você não ficará decepcionado com Deus, quando compreender que andar com Ele é melhor do que saber sobre Ele, e assim perseverar em sua fidelidade. Querido, hoje Deus está convidando você, de verdade, convidando o seu coração a voltar-se a Ele e a descansar nele, descansar nessa fidelidade de Deus, porque Ele é fiel, Ele não mente, Ele não falha. Confie plenamente nesse Deus. Deus deseja que perseveremos em sua fidelidade. Mas há um terceiro aspecto, um terceiro passo no caminho da perseverança. Busque a Deus e as suas promessas. Caleb vai dizer o seguinte no texto, verso 12: dê-me agora este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia você ouviu que lá estavam os anaquins, morando em cidades grandes e fortificadas. Perceba essa oração de Caleb. Deus também, da mesma forma que prometeu a Caleb muitas coisas, Ele promete a nós muitas coisas. Ele tem na sua palavra revelada muitas promessas para nós. Deus não apenas promete, mas Ele nos instrui a buscarmos aquilo que Ele prometeu. Queridos, o fato de Deus ter prometido não significa que não devemos buscar. Nós devemos cavar mais fundo, aprofundarmos e buscarmos aquilo que Deus prometeu para nós. Eu acredito firmemente que aquilo nós não recebemos, muitas das coisas que Deus prometeu, porque nós não verbalizamos e não pedimos. Isso quer dizer que há algumas questões que nós precisamos pensar a respeito das orações que nós fazemos. Nós precisamos orar com fé e com ousadia. Olha como Caleb ora: Senhor, dá-me este monte, porque o Senhor me prometeu.
com fé e com ousadia. Essa ousadia não é aquela ousadia de determinar a bênção, Senhor, restitui o que é meu, mas ele está dizendo assim, Senhor, pela tua palavra você me prometeu, agora é a hora de eu receber. Eu quero isso para a minha vida, Deus. Caleb pede uma terra difícil de conquistar. Uma terra que muitos não conseguiram entrar. Queridos, todas as promessas, melhor dizendo, para todas as promessas de Deus na palavra, nós precisamos ter essa disposição e essa fé de Caleb, e dizer, Senhor, dá-me este monte. Dizer, Senhor, eu quero. Mas há uma outra questão que nós precisamos pensar, é estar desejosos de receber. Já reparou que muitas das orações que nós fazemos, nós não estamos, muitas das vezes, realmente desejosos de receber? Nós oramos, Senhor, abençoa o meu casamento, mas a gente no outro dia está fazendo as mesmas coisas, com as mesmas atitudes. Senhor, eu quero um emprego, eu quero entrar na faculdade, mas a gente não para estudar, não vai bater na fila do emprego. A gente ora por conversão de vidas, mas nós não somos o primeiro a dar o testemunho na nossa família, na nossa casa, nosso convívio, no dia a dia. Há algumas promessas na Bíblia, queridos. Deus promete o perdão, mas nós devemos buscá-lo, exercê-lo cada vez mais. Deus promete o Espírito Santo, mas Ele diz que nós devemos nos encher dele. Deus promete nos sustentar na caminhada, mas Ele diz que nós devemos orar e trabalhar. Deus promete abençoar os nossos filhos, mas Ele diz também que nós devemos ensinar a criança no caminho que deve andar. Deus promete uma vida abundante para você e para mim, mas Ele nos conduz a buscá-lo de todo o coração, todos os dias da nossa vida. Não há um dia sequer que nós não tenhamos que recorrer a Deus e buscar nele as promessas dele para nós. Perceba, queridos, a perspectiva de Caleb. A questão é que a gente busca muitas vezes aquilo que nós achamos ser fundamental para nós. Fundamental para o povo de Deus, sabe o que é? Está lá em Eclesiastes, diz, a suma é, teme ao Senhor, de todo o seu coração, é temer ao Senhor, é buscar ao Senhor, nada do que Deus nos dá, nós merecemos, Ele só faz, queridos, por causa da misericórdia dEle. Sabe o que é misericórdia? Na minha percepção, é Deus olhando para a miséria do seu coração e do meu coração. Então Ele se compadece. Diz que compadecer é a gente descobrir aonde o outro chora. Deus vê no seu coração e Ele se compadece. E Ele só faz isso por causa da sua misericórdia. Há um outro aspecto, um outro passo. Seja grato a Deus pelo sustento dEle na caminhada, nessa jornada chamada vida. No verso 10 diz, e agora eis que o Senhor me conservou com vida como prometeu. E no verso 12 ainda diz, se o Senhor Deus estiver comigo, eu poderei expulsá-los como Ele mesmo prometeu. Queridos, nós precisamos pensar que Caleb está reconhecendo aqui o que Deus havia feito durante toda a sua vida, os 40 anos da sua vida e os outros 45 até o cumprimento da promessa. Todos os 85 anos, Caleb está reconhecendo aqui, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me conservou com vida. Caleb vê o deserto e ele reconhece que Deus o sustentou. Caleb vê Deus fazendo coisas extraordinárias em sua vida. Pensa, queridos, uma pessoa, um senhorzinho de 85 anos, dizendo, olha, eu estou forte, olha, eu vou conquistar, porque o Senhor me prometeu, eu vou tomar essa terra, porque o Senhor disse para mim. Queridos, a gente precisa pensar nisso. Eu quero que você seja sincero e sincera diante de Deus. Pensa, 85 anos, com vigor, com o ânimo recobrado em Deus, com disposição. Eu queria perguntar para você hoje, como vai o seu ânimo? Como vai o seu ânimo? Em relação à igreja, você tem pensado em desistir? Em relação à sua casa, à sua família,
Você tem pensado em desistir? Você acha que é uma causa perdida você orar tanto tempo por uma pessoa? Eu falo que não. Não é. Porque nós servimos a um Deus poderoso. Um Deus que faz coisas extraordinárias. Então, queridos, seja grato a Deus. Olha, a gratidão e o reconhecimento daquilo que Deus faz na nossa vida é um antídoto, é um remédio contra o desânimo que bate a nossa porta muitas das vezes. Você reconhecer que Deus está fazendo é você dizer assim: eu sei em quem tenho crido, eu sei que o Senhor está olhando por mim, eu sei que eu tenho um lugar preparado, que é debaixo das sombras do Onipotente, das asas do Onipotente, esse lugar seguro. Reconhecer é saber que você não está vivendo a sua vida largado de qualquer jeito, mas você está sob a direção e o poder de Deus todos os dias. A gente precisa entender que o mesmo Deus que promete nunca nos deixa sozinho. Perceba, queridos, que reconhecer esse favor de Deus vai nos levar a uma obediência leal. Caleb está reconhecendo que Deus está ao seu lado para conquistar Hebrom, prometida 45 anos atrás, desde a narrativa. Caleb está pautando a sua vida na promessa, pautado na palavra de Deus. Inclusive essa palavra, como diz lá em João, se fez carne. Essa palavra que anda conosco todos os dias, essa palavra que é o próprio Cristo andando com você todos os dias. Caleb pauta a sua vida nisso. Queridos, as promessas de Deus para nós são firmadas e pautadas e estabelecidas em Cristo, que um dia morreu por você, morreu por mim, e que caminha conosco para nos perdoar e nos salvar. Há uma coisa interessantíssima no final desse texto, que vai apontar para o grande Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Deus cumpre todas as suas promessas em Cristo. O verso 14 e 15, vai dizer o seguinte: por isso, Hebrom passou a ser de Caleb, e a terra repousou da guerra. O capítulo 21 vai dizer, olha que extraordinário, o Senhor lhes deu descanso de todos os lados. Nenhuma das boas promessas que o Senhor fez a família de Israel, que o Senhor fez a família de Israel, ficou sem se cumprir. Tudo que o Senhor havia dito se realizou. Queridos, por meio de Cristo nós recebemos essas promessas. Lá em 2 Coríntios capítulo 1, verso 20, diz que as promessas de Deus em Cristo é um sim para nós. Ou melhor, as promessas de Deus é um sim para nós em Cristo. Em Cristo Jesus estão disponíveis para nós. Perceba, queridos, se não fosse por Jesus, nós estaríamos totalmente perdidos, mas por meio dele nós podemos redimensionar a nossa visão, a nossa vida, a partir do que ele fez. Perceba que Cristo levou sobre si os nossos pecados e as nossas dores, é a promessa de perdão, a culpa não tem mais a última palavra sobre a sua vida. Jesus é a promessa do Cordeiro que tira o pecado do mundo, é a promessa de salvação. Isso quer dizer que você não precisa fazer nada para alcançar essa salvação, porque Cristo te deu por graça. Jesus prometeu estar conosco todos os dias, é a promessa da presença. Ele não caminha apenas ao seu lado, mas dentro de você. Ele prometeu que um dia nós viveremos com Ele em alegria e plenitude na eternidade, é a promessa de vida eterna. Ele diz, não se turbe o vosso coração, crede em mim, crede em Deus, eu vou preparar lugar para vocês. E Ele está preparando. Se Ele me der só uma cabaninha, já está valendo. Por isso, irmãos, você pode e você deve encarar a sua vida de frente. Você não precisa jogar a toalha, você não pode jogar a toalha. Sabe por quê? Porque Cristo, Ele morreu sim, mas Ele ressuscitou, e isso significa vitória para você e para mim. Isso significa que a derrota não faz parte do enredo final da nossa vida.
Queridos, quando nos falta a perspectiva de um novo amanhã, Cristo vem nos dizer: vinde a mim, vós que estáis cansados. Quando a ansiedade toma conta do nosso coração, e Cristo vem nos dizer: não andeis ansiosos, eu estou cuidando de você. É difícil perseverar quando nós somos assolados por problemas, por enfermidades, por más notícias, por aquele telefonema que você não queria receber. Quando a incredulidade bate a porta do nosso coração, e ela bate forte muitas das vezes, nós podemos contar com Jesus, que sofreu a dor dos cravos. Se você acha que a sua vida está passando por um sofrimento, você não sabe o que é sofrimento. Você não sabe o que o Cristo que nós servimos passou. E é uma coisa lindíssima. O sofrimento de Cristo, ele não significa derrota para nós. O nosso sofrimento, muitas das vezes, significa. O sofrimento de Cristo, por ele ter sido abandonado, cuspido, moído, significa vitória no final para nós. Glória a Deus. Queridos, eu queria dizer para você que um dia nós chegaremos à terra prometida, a nossa terra, porque Cristo morreu e ressuscitou, e está à direita do Pai, aguardando o momento de tirar você desse deserto, esse deserto chamado vida, que tem dias bons também, um lugar onde não é preciso mais lutar para conquistar, mas ter fé e crer em Jesus para entrar. Queridos, as promessas de Deus para nós nos dá esperança nos dias difíceis e nos dias maus. Aliás, a nossa esperança e a nossa expectativa não está aqui, mas naquele que fez todas as coisas, naquele que um dia vai levar você para morar com Ele, e nós apenas vamos adorá-lo, nós vamos ter a alegria plena. E pensa comigo, irmãos, isso aqui, vou nem tomar água não, pensa, irmãos, o próprio Cristo, o nosso Senhor amado, enxugando de você a lágrima. Pensa, Jesus dizendo assim: vinde, filho meu, bendito de meu Pai, chega de sofrer, chega de pagar boleto. Não era para dar risada não, é triste, mas imagina o nosso Rei poderoso fazendo isso. Então, queridos, para concluir, para a gente refletir e praticar, sei que nós temos um Deus que age em nosso favor e na nossa história, isso é verdade, e Ele quer se relacionar conosco todos os dias. E aí eu queria fazer uma pergunta para você: do que você precisa hoje? Nossa, que pergunta, sincero e sincera diante de Deus. O que você precisa hoje? Qual é a necessidade, qual é o anseio do seu coração? Porque eu acredito firmemente que para cada necessidade há uma promessa de Deus. Perceba, o que você está enfrentando hoje? É perdão que você precisa? É coragem? É ânimo? É vitória sobre o pecado? Você quer ter um relacionamento maior com Deus? E se você está passando uma dificuldade, essa dica é simples, mas importante: redobre o seu relacionamento com Deus. Ore mais, busque mais, cave mais fundo. Vê esses tesouros revelados na palavra de Deus. Mas uma outra pergunta: como você vai viver daqui para frente? Em outras palavras, quando que eu vou trancar a porta do meu quarto e dizer: Deus, eu preciso do Senhor. Eu preciso, Deus, que as promessas do Senhor se cumpram na minha vida. Talvez hoje seja o dia de muitos aqui renovarem o seu compromisso com Deus, ou voltarem a se relacionar com Deus como no primeiro amor, com fervor, com ânimo, com disposição, com fé. Você confia, irmãos, de verdade, nas promessas de Deus para a sua vida? Descanse nessas promessas, pois o que está revelado na palavra, Deus vai cumprir, no tempo oportuno, Ele vai cumprir. O Herbert, por gentileza, Ele vai cumprir.
Essa narrativa termina com promessas sendo cumpridas, com bênçãos sendo distribuídas, pessoas relembrando feitos do Senhor e a fidelidade de Deus sendo exaltada. Perceba, queridos, diante dos desertos que nós passamos, nós caminhamos em triunfo para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Lembre-se que você pertence ao Deus que age na história. Perceba que você serve a um Deus que fala, que cumpre e que anda com você. Ouça essa canção e entregue o seu coração, a sua vida diante do Senhor.